Os 7 piores episódios de Friends segundo o IMDb. Temporada 3, episódio 14, aquele com a ex-parceira da Phoebe. Com uma nota de 7.7, esse é considerado o 7º pior episódio, é aquele que a Phoebe reencontra sua ex-parceira de música, que elas acabaram se desentendendo porque a Phoebe achava que ela era muito comercial e fazia as músicas delas virar jingle. E ela era meio contra isso, porque ela achava que a arte era arte e comercial era comercial e elas faziam arte. E apesar de ser bem chato mesmo a história das duas, pelo menos tem essa aqui que é muito engraçado, quando o Joey joga a perna da menina que ele saiu longe e fica morrendo de vergonha disso depois, é muito engraçado essa parte. Também é aquele fatídico episódio que o Ross fica enchendo o saco da Rachel porque ele tá com ciúmes dela no novo emprego. Nona temporada, episódio 22, aquele com o doador, com uma nota de 7.6, é considerado o 6º pior episódio de Friends. Esse é aquele episódio que o Chandler e a Mônica descobrem que não podem ter filhos, e aí eles precisam de um doador e estão atrás de alguém. E realmente não é um episódio muito memorável. Ainda temporada 9, episódio 10 é considerado o 5º pior episódio da história de Friends, com uma nota de 7.2. Aquele com o Natal em Tulsa. Diferente dos outros episódios, eu gosto muito desse episódio, que é aquele episódio que o Chandler engana todo mundo, porque a Mônica tava suspeitando que ele tava com uma amante lá em Tulsa, que ele tava trabalhando lá, mas esse episódio ele é muito importante, porque o Chandler acaba enganando todo mundo e ele volta pros amigos pra passar o Natal com eles e anuncia que se demitiu do emprego, e aí ele começa uma outra jornada na vida dele, que finalmente ele sai daquele lugar. Só não me pergunto o que ele fazia lá. Temporada 8, episódio 19, aquele com a entrevista do Joey, com uma nota de 7.2, é considerado o 4º pior episódio da história de Friends. Esse é aquele episódio que vão entrevistar o Joey de novo, mas dessa vez ele tá morrendo de medo, porque a primeira vez ele foi entrevistado sozinho, inventou um monte de coisa e foi demitido da novela. Agora ele tinha voltado pra novela e pediu pros amigos ficar lá perto, porque se ele falar bobeira eles iam proteger ele. Também não é um episódio muito memorável de Friends não, mas é legal, é divertido. Temporada 6, episódio 20, aquele com o Mac and Cheese, com uma nota de 7.1, é considerado o 3º pior episódio da história de Friends. Nesse episódio, o Chandler e o Joey acabam brigando porque o Chandler meio que esquece de dar a notícia de que o Joey estava sendo escalado pro Mac and Cheese, ou ia fazer audiência lá. Mas acontece que dá certo dele interpretar o papel e realmente eu acho esse episódio meio bom. Aquele com os convites, temporada 4, episódio 21, com uma nota de 6.9, é considerado o pior episódio da história de Friends. Esse episódio, ele é aquele que fica mostrando flashbacks, porque o Ross ele foi proibido de convidar a Rachel pro casamento, mas ele começa a lembrar de como foi a relação deles e até lembra um pouco a gente de como eles gostavam um do outro. Eu particularmente gosto desse episódio, mas eu realmente acho muito chato esses episódios de flashbacks, apesar de que esse daqui eu acho que foi mais importante do que vários outros que teve. Eu, na verdade, faria essa lista completamente diferente do que ela é. Mas e você? O que você faria? Antes de qualquer coisa, me segue aqui quem puder.